Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como que tá as coisas aí? Tô mandando os convitinhos aqui, ó, pra ninguém ficar de fora. Bora lá. Muito bem. Foi. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Domingão, né? Galera que vai nos cultos à noite. Chegando aí dos cultos, né? Com certeza. Ou chegou agora há pouco. Como que foi o culto aí, moçada? Quem participou dos cultos aí hoje, compartilha aí com a gente como que foi os cultos. Acabei de chegar também. Tempo abençoado, né? Que benção, Patrícia, tudo bem? Como foi os cultos aí com vocês? É domingão, dia de ir no culto, participar online, né? Várias pessoas participam aí online, tiveram com certeza, né? O culto da sua igreja local, participando, servindo, abençoando, né? Também outras pessoas. Vocês compartilham os links dos cultos de vocês ou não? Aí o Rafael já tá aí, ó, Pastor Rafael. Boa noite, Pastor Rafael. Já vou te chamar aqui. Glória a Deus pela tua vida. Ligado, hein? Que benção, meus queridos. Um privilégio muito grande, né? A gente estar junto, servindo ao Senhor. Esses dias, né, que a gente tem feito o desafio, cara, tem sido um tempo tão extraordinário, realmente, uns dias assim, tão especiais. Uma reflexão, uma palavra melhor do que a outra, que leva ainda mais crescimento, né? Uma palavra que nos abençoa cada vez mais, né? Cada testemunho precioso que tem acontecido, né? Você que está participando do desafio aqui com a gente, qual foi as lives, os testemunhos que mais marcaram você? Participou do de ontem ou não? De sábado de ontem? Testemunho lá do Amazonas, né? Os testemunhos aí do Rio de Janeiro, né? Os pastores que participaram. Tempo especial, né? Você que está chegando aí pela primeira vez também, esse desafio está acontecendo durante 21 dias. Né? Hoje a gente está aí recebendo também um convidado muito especial. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu conheci na internet, mas já logo descobri que a gente tem amigos em comum. Né? Tem o pastor aqui da Luterana da minha cidade, o pastor Adriano, que é amigo dele, então é amigo meu também, então nós tornamos aí amigos também já, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Admiro um trabalho que ele faz, né? Tem a Live 77 aí, bem legal, que eles fazem aí, que ele faz todas as manhãs, 7 e 7 da manhã, você está convidado a participar já. Sempre um devocional bacana, eu entro lá de vez em quando, nas manhãs, participo um pouco. Sempre muito legal ver o trabalho que ele fez, e me chamou a atenção de ver também o movimento, né, que ele lidera dentro da igreja luterana. Eu também sou parte de uma igreja histórica, e aí ele também dentro de uma igreja histórica, fazendo um movimento de avivamento, e aí o avivamento nos conectou, e aí é legal a gente poder partilhar. Mandei o convite para ele, ele aceitou estar com a gente, então hoje você vai poder conhecer talvez uma pessoa, um pastor que você ainda não conhecia, mas vai valer a pena, já na hora que ele entrar, já começa a seguir ele, vai valer a pena o que você vai aprender, é um tempo muito especial. Olha lá, o pastor de Macaé, legal, né? Que benção, só os bravos, diz o pastor Israel. A galera é forte, né? Uma moçada preciosa. Vou chamar aqui o pastor Rafael Coelho, né? Vou chamá-lo aqui para estar com a gente, tá bom? Vamos lá, deixa eu encontrá-lo aqui e já convidá-lo. É de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pastoreia a igreja luterana. Olha lá, chega aí. Fala, pastor! E aí, pastor, tudo certo? Boa noite. Olha aí, ó, 7 em 7. Você pegou a Essa é a... 7 aí. Sempre, cara, sempre tô ligado ali, sempre entro. Não fico em todas, mas sempre entro um pouquinho. Show de bola. Ó, prazer, cara, privilégio estar com você, recebendo você aqui no desafio, muito bacana. Muito bom, prazer também, obrigado pelo convite aí, para estar participando dessas lives e essa Aham. possibilidade que a tecnologia nos dá, né? Da gente se conhecer através Pois dessa é. tela.
poder bater um papo, já criar um vínculo aí, saber inclusive que a gente tem amigos em comum. Olha só que legal que é o mundo da tecnologia. Verdade. O povo da Live 7 já está entrando aí também, ó. Já estou vendo alguns entrando aí. Aí, O povo da legal. Live 7 já chega metendo o dedo no coraçãozinho ali, cara. É o costume deles aí, ó. Eles já chegam apertando o Vai coração. lá, galera, mete o dedo no coraçãozinho aí. Isso Coloca a aí. hashtag, ó. Hoje nós vamos adotar o hashtag Tome a Sua Cruz e o hashtag Live77. Como que é o Opa! hashtag que você usa, pastor? Live, Live 7, Live 7. Live7, tá bom? Dois hashtags aí, ó. Hashtag, depois você tira os print, Tome a Sua Cruz e hashtag Live7. Isso aí. Então, olha, parabéns, viu, pastor, pelo trabalho que você tem feito aí. Não só o da internet, né? Eu sei do movimento Encontrão, que é um movimento que você, eu imagino que é um dos organizadores ali junto com uma equipe, né? Pelo que eu percebi. Eu sei que é um movimento de avivamento dentro da igreja luterana, né? Um movimento de avivamento, que você não está sozinho, tem vários pastores envolvidos, inclusive o pastor Adriano Rosa, né? Adão Rosa, já tinha Ah, falado comigo sobre esse movimento. Eu não tinha na ah, época buscado saber, né, conhecer um pouco mais o movimento, mas agora estou falando com um dos organizadores do movimento. Então, essa é a benção da internet mesmo. é E verdade. já me sinto assim tranquilo, amigo seu, né? Já me sinto próximo de você aí, muito legal estar partilhando aí esse tempo aqui na internet. Uma alegria muito grande. Muito legal. De fato, a gente vai se conhecendo aí, vai criando amizade, vai criando vínculo, vai vendo como é legal poder ver diferentes igrejas, diferentes pastores fazendo seu trabalho, usando esse recurso da rede social. Sabe, pastor, Uhum. uma coisa que eu tenho falado, eu dei uma aula dentro de um seminário, uma semana acadêmica da FATEV, que é a Faculdade de Teologia, ligada ao Movimento Encontrão, e o meu tema era redes sociais. E daí eu disse que o Evangelho nos chama ao encontro das pessoas. Então, se as pessoas estão na internet, o lugar do Evangelho é aqui também. Esse é nosso lugar. Que bom também pelo seu trabalho, que você tem feito isso aí. Deus te abençoe. Uhum. Legal, legal estar com a tua turma aqui, chegando a minha turma. E Aham. domingão à noite, cara, essas horas é difícil pegar a tropa. Cara, Mas eles só que estão eu faço chegando live às aí, ó. 7 da manhã, né? Quando você mandou o convite para as 10 da noite, eu pensei, rapaz, é tarde, mas vamos lá. Vamos lá que vai É dar isso aí. certo. Ô, Rafael, a gente está fazendo esse movimento da Páscoa e, né, 21 dias que antecede a Páscoa, a gente está falando sobre a cruz de Cristo, a gente está trazendo testemunhos. E sabe o que que é legal aqui, pastor Rafael? Eu até lembrei de um negócio agora. Meu melhor amigo na infância chamava Rafael. Era meu vizinho, Olha só. chamava Rafael. Lembrei disso agora. Mas sabe o que que é legal, o que eu tô achando mais legal desse movimento é o seguinte, cara, já teve comigo aqui, ó, galera de comunidade, galera, bispos da Metodista, né, que eu sou pastor da Metodista, já teve com a gente bispo de igrejas mais contemporâneas, já teve comigo pastor do movimento G12, né, de igreja em célula, já teve comigo agora um luterano, amanhã vai estar um bispo anglicano comigo. Falei, cara, tá muito legal isso aqui. Tá um movimento assim tão legal. Cada perspectiva assim Legal. que a galera tá trazendo, os testemunhos. E tá enriquecendo. Todos eles eu tenho tratado assim com carinho, com respeito, tentado trazer essa amizade mesmo. E tá unindo num só coração. Eu percebi isso. Percebi que tá unindo um coração, assim, tá unindo um movimento, pessoas que estão se despertando em vários lugares, sabe, nessa busca realmente para trazer um avivamento na nossa nação, né, um movimento de oração, um movimento de despertamento na palavra, como você tem trazido aí nas manhãs, né, das 7 horas da manhã, um movimento de despertamento. Veja a galera indo para o serviço, ligado na palavra, a galera, né, tomando o cafezinho deles ligado na palavra, interagindo, né, servindo ao Senhor. Nós precisamos disso nesse tempo, né, em nome de Jesus. Uhum. Rafa, eu vou dar liberdade para você agora, para você se apresentar devidamente, tá bom? Se apresente aí aquilo que você achar importante falar, né? Uhum. Fale um pouquinho dos movimentos que você faz, aí você tem liberdade também de ministrar a galera, e no final a gente abre umas perguntas, um bate-papo. Certo. Então, meu nome é Rafael Coelho, sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, gaúcho, e
Sou formado na Faculdade de Teologia em São Leopoldo. Atuo no ministério ordenado desde 2010. A nossa igreja é da Metodista, não sei como é o processo dentro da Metodista, mas nós temos o estágio. No meio da faculdade, depois de formado, nós temos o período de 1 ano e meio, que se chama período prático na nossa igreja. Esse eu fiz em Palhoça, no período prático. E depois disso, então, vem o que se chama de primeiro envio. Meu primeiro envio, então, foi para o sertão de Pernambuco. Eu fui pastor missionário 5 anos no sertão de Pernambuco, em Araripina, uma cidade que é conhecida pela produção do gesso. É muito forte a produção de gesso lá. E fiz parte, então, no sertão de Pernambuco, de um projeto da Igreja Luterana, de uma agência missionária chamada Missão Zero, que é a igreja missionária dentro da Igreja Luterana, que tem esse nome Missão Zero por causa do objetivo de plantar igrejas em lugares que o número de evangélicos é abaixo de 1% ou perto de 1%, e aonde não existia igreja luterana, nessa ideia de começar do zero. Então, e eu fiz Como parte que é o nome do dessa projeto? igreja. Missão Zero. Missão Zero. Missão Zero, legal, cara, Agência gostei. missionária. E aí, então, eu fui para essa igreja de Araripina, no sertão de Pernambuco. Era uma igreja que já existia quando eu cheguei lá. Não plantei essa igreja, mas fui o terceiro, o quarto, agora não lembro, pastor dessa comunidade. E era uma igreja no centro da cidade, no sertão de Pernambuco, mas nós também tínhamos, e existe até hoje, uma ONG, um projeto social, lá numa favela, numa vila chamada Vila Bringel, onde se atende 60 crianças carentes, no turno inverso da escola sempre. E é com alegria que a gente vê, tem até lá, bem no início das minhas lives, uma live que eu fiz com o projeto social. Temos crianças, a primeira criança que fez faculdade na Vila Bringel, quando se tornou adolescente jovem, foi que passou pelo projeto, influenciada por esse projeto. Agora já tem mais bons testemunhos lá também. E também tínhamos igrejas na zona rural lá. Então foi uma experiência muito rica, muito valiosa, que eu pude ter essa, tanto para mim quanto para minha família, de ser pastor no sertão de Pernambuco por 5 anos. E agora eu já estou há 6 anos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na comunidade Apóstolo Pedro. É uma igreja centenária, mas uma igreja que tem se desafiado a ser uma igreja... Linda igreja, hein? Você já viu Cara, foto aí? que igreja linda. Eu vi as fotos. Puxa, que igreja linda. A minha esposa chegando aí, ó. Márcia Mardegan, minha esposa, pastor. Legal, Márcia. Deus abençoe. Então, a gente faz parte dessa igreja aqui da comunidade, uma comunidade centenária, mas que, de fato, a gente consegue também ser uma igreja. Nós temos esse objetivo de ser uma igreja para a cidade, de ser uma igreja que responde aos desafios, que tenta comunicar com a cidade, que tenta se envolver na cidade, que tenta levar o evangelho para a cidade. E com isso nós temos, então, uma igreja que passa por esse processo também, como você comentou, de renovação, de avivamento, aquilo que nós chamamos da revitalização da igreja. Aí fora que nós somos parceiros de muitas plantações de igreja, uma igreja bem envolvida em missões, uma igreja missional e envolvida em missões. Então, com muita alegria que eu faço parte dessa comunidade aqui. Tem uma turminha aí que é aqui de Jaraguá, que já vi que está por aí também, mas é mais ou menos esse o resumo da minha trajetória aí, Fernando. Que legal. Tá um bom resumo já, certo? Isso aí. Já se identifiquei já. Nós temos esse lema também, a gente busca ser essa igreja da cidade. A gente usa esse slogan, né? Para servir a cidade, né? Derrubar as 4 paredes aí da igreja e poder estar servindo a cidade, amando a cidade. Né? Já falei um pouco sobre isso hoje à noite na pregação também. Muito bom. Show de bola. Vai lá, pastor. Então, agora, pelo que eu entendi, agora é o momento que eu trago uma palavra, é isso? Na ordem. É isso aí. Certo. Fernando, eu queria compartilhar uma palavra que eu trouxe hoje para a igreja também, que eu vou despertar essa reflexão aqui para a gente pensar um pouco sobre esse tema, pensando aí que o teu tema geral, o tema norteador das tuas séries tem sido Tome a Sua Cruz, e pensando que estamos a uma semana da Páscoa, uma semana que nós vamos lembrar de tudo que significou essa data onde Jesus morreu por nós, onde Jesus ressuscitou, aonde a nossa grande esperança vem através dessa fé. Eu lembro de um livro de Philip Yancey,
que ele dizia que se você é cristão no Natal, mas não acredita no evento da Páscoa, você está perdendo o principal que Jesus veio te oferecer. Inclusive, hoje de manhã eu disse na pregação, a data que você mais deve comemorar, mais do que teu aniversário, mais do que formatura, mais do que casamento, mais do que nascimento de filho, a data que você mais deve comemorar no ano é a data da Páscoa, porque na Páscoa Jesus venceu a morte. Porque na Páscoa nós temos uma resposta que é a única resposta que consegue, quem sabe, trazer um acalento, que traz uma esperança para o nosso coração, inclusive em tempos como os que nós vivemos hoje, de tantas notícias ruins. E então a palavra que eu quero trazer hoje, Fernanda, a palavra que eu quero compartilhar com vocês é a palavra. Nós estamos fazendo uma série esse mês aqui na comunidade. Nós trabalhamos sempre em séries de mensagens, onde nós temos assim um assunto que norteia. O nosso assunto do mês é andando pelo vale. Diante de toda a situação, diante de tudo que estamos vivendo, a gente percebeu que tem andado por um vale. E quando Davi, lá no Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É muito interessante na visão geográfica para o povo de Israel, para o povo de Davi, o que significava o vale. O vale era um lugar aonde, diante das guerras que eles enfrentavam, das batalhas que eles viviam, quando eles atravessavam o vale, eles estavam num lugar extremamente vulnerável, em que eles eram frágeis, em que eles não estavam numa posição privilegiada. Inclusive, tem aquela batalha conhecida que Deus dá a vitória nos vales, porque o pessoal pensava, esse Deus é um Deus só de montanhas. Ele é um Deus que só está com o povo quando tudo dá certo, quando tudo vai bem. Vamos atacar o povo de Israel nos vales, porque o Deus deles é um Deus de montanhas. E Deus diz, eu quero mostrar para vocês que eu sou um Deus de montanhas e de vales. E o que é o vale, então? O vale é o lugar onde nós nos sentimos frágeis. Se nós vamos pensar numa batalha, o vale é o lugar onde nós não temos uma visão ampla, onde nós temos uma visão muito curta, uma visão insegura. E Davi vai nos trazer o vale da sombra da morte, como esse lugar onde ele está vulnerável, um lugar onde ele não está numa posição privilegiada, um lugar onde ele não consegue ver o que vem pela frente, um lugar que ele se sente acuado diante da realidade que ele vive. E no Salmo 23, então, essa é uma das lembranças que ele traz, que ele diz, ainda quando eu ando, ou quando eu andar, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, na NVI vai dizer, por um vale de trevas e de morte, tu estás comigo. E aqui nessa palavra, hoje a nossa meditação foi em cima desse tema, andando pelo vale eu tenho medo da morte. E eu queria pedir licença por teu povo aí, aqueles que te acompanham. Os que me acompanham já ouviram um pouco desse tema da morte, mas eu queria dizer para você, tenha coragem de falar sobre esse tema, de ouvir sobre esse tema, de meditar um pouco sobre a questão da morte, porque é um tema muito importante. E é um tema que nessa abordagem que eu quero trazer a seguinte reflexão, Fernando. Se você parar para pensar, nós somos uma sociedade que nós evitamos falar na morte. Eu lembro da minha mãe, quando eu toco, em outros períodos, depois da gente desenvolver alguns diálogos, ela mudou um pouco isso. Mas a minha mãe, eu tocava no assunto de morte, logo ela dizia, nem toca nesse assunto, nem fala nessas coisas, vira essa boca para lá, não fala em morte. E aí eu comecei a ver que alguns autores, algumas pessoas dizem, vocês já viram que a nossa sociedade, ela evita a todo custo tocar no assunto da morte, ela foge da morte, ela não pensa na morte, sendo que a morte é a única certeza que nós temos? Por que nós temos tanto medo da morte? Por que a morte é um tabu tão grande para todos nós, se a morte é uma certeza para todos nós? Por que nós evitamos falar da morte? Por que nós não queremos pensar na morte? E por que quando se fala em morte, logo a gente pensa em algo macabro? Logo a gente já tem essa ideia, ai, que assunto macabro. Mas espera um pouquinho. A única certeza que nós temos é essa. A morte faz parte da nossa existência. O nosso viver é construído por viver e morrer. Nascer, crescer e morrer. Certo? Então, por que esse tema é um tabu tão grande para todos nós? E é muito interessante que, vendo alguns pesquisadores, gente que escreve sobre o tema, tem um filósofo, Roman Krishnarik, que
que ele escreveu um texto fazendo essa pergunta: por que nós temos tanto medo da morte? E esse filósofo Roman Krishnarik, ele chega à seguinte conclusão, ele diz assim: olha, esse tempo da morte é um tema bem moderno, porque no tempo da Idade Média, por exemplo, as pessoas viviam em tempos de pragas terríveis, taxa de mortalidade infantil altíssima, doenças que hoje para nós é uma doença que se cura com simples remédio, eram doenças mortais, pestes devastavam sociedades. Se nós olharmos a violência, as guerras, elas eram presentes como domínio de terras, como domínio de sociedades. Então, a guerra era presente e jovens já se preparavam para ir para a guerra desde muito cedo. Então, a sociedade toda ela era marcada pela morte como algo próximo. Inclusive, eu não sabia disso, mas historiadores falam que até nas igrejas tinham pinturas de caveiras e que se usava aquele crânio, que talvez você já viu um filme antigo, que eles tinham uns crânios em cima da mesa, e era um símbolo que significava, eu até salvei o nome aqui para não esquecer depois na nossa live aqui, mas era um símbolo conhecido como memento mori, que em latim significa lembre-se que você deve morrer. E muitos sábios, muitas pessoas tinham esse crânio para trazer essa lembrança. Eu lembro que um dia eu vou morrer. E o que é mais curioso nessa questão é que quando eles falam dessa sociedade em que a morte era tão perto deles, de que a idade que eles viviam era tão menor que a nossa, eles chegam à seguinte conclusão. Tem um francês chamado Philippe Arias, um historiador francês, que analisando a morte nas diferentes gerações, nas diferentes sociedades, ele diz: nenhum povo amou tanto a vida quanto o povo que viveu na Idade Média. E a gente começa a pensar por quê? Por que essas pessoas elas amaram tanto a vida, sendo que elas estavam tão perto da realidade da morte? E por que hoje nós fugimos do assunto da morte na nossa sociedade? E é claro que aqui são respostas amplas, mas uma é que nós meio que para fugir da morte, por ter esse terror da morte, a gente às vezes perde de viver melhor a nossa vida. O grande dilema da nossa vida não é que um dia nós vamos morrer. O grande dilema é chegar nesse dia sem perceber que viveu. Nosso grande desespero com a morte... Eu vou anotar. Nosso grande desespero com a morte, Fernando, não é chegar à conclusão de dizer minha vida acabou. É de dizer, chegou o dia que a minha vida acabou e eu não vivi. Eu passei por essa vida e não vivi. Eu não vivi os meus relacionamentos. Eu não tive a experiência que eu queria ter com Deus. Eu não amei como eu deveria amar. Eu não curti a minha família como eu deveria curtir. Eu deixei meu ano passar distraído. Eu deixei a minha vida passar distraído. Então, quando nós pensamos nessa realidade da morte, a gente percebe o quanto há essa tendência à distração. E para mim aqui é uma das questões de por que nós fugimos da morte. Porque nós não queremos tocar no assunto da morte, porque a sociedade que nos faz ser jovem, que nos estimula a muito exercício físico, a alimentação saudável, a uma ciência que faz com que hoje em dia se uma pessoa com 70 anos falece, a gente diz faleceu novo. Uma coisa que há poucas décadas atrás era um absurdo imaginar. Não sei, Fernando, a sua idade, mas você deve ser mais ou menos da minha idade aí. Mas na nossa geração, quando a gente era novo, uma pessoa de 50 Tenho 25. anos, 60 anos, 25, eu sou um pouquinho mais velho, então. Mas brincadeira, 36. A gente já dizia que era uma pessoa já de idade. Hoje em dia, minha mãe com 70 anos está lá toda jovial, toda do movimento, toda... que as pessoas ainda olham para ela e dizem, nossa, como a tua mãe é jovem, com 70 anos de idade. Então, essa nossa longevidade, o que a ciência trouxe, o que a gente foi aprendendo como viver melhor, e é ótimo, ninguém está dizendo para você não fazer isso, você que nos escuta aqui, mas de dizer que essa consciência que prolongou a vida, muitas vezes, nos tirou a urgência de viver melhor o dia a dia. Porque a gente sempre pensa que vai dar tempo. A gente sempre pensa que vai dar tempo para fazer o que a gente ainda não fez. A gente sempre pensa que vai dar tempo ainda de corrigir o que não corrigiu, de pedir o perdão que não pediu, de ter aquela conversa com o pai difícil que ainda não teve, A gente pensa que vai dar tempo e a gente se distrai, e a gente tem a distração da tecnologia, que é excelente, mas tem essa capacidade de fazer a gente perder horas e horas e horas, de repente a gente está ali na frente
da TV, está ali no celular e passa um dia e passa dois, a gente vê que as tarefas vão passando, que a vida vai passando ao nosso lado e a gente está perdendo, às vezes, de viver experiências incríveis por causa dessa noção que a gente está perdendo da finitude. E é por isso que eu trago esse tema aqui hoje, quando eu falo que tenho medo da morte. Essa é uma grande realidade para a gente pensar, porque agora, quem sabe na nossa geração, a gente nunca ouviu falar tanto sobre morte como agora. Nunca foi que no noticiário, eu não sei como é aí, Fernando, na sua realidade, mas em Jaraguá eu entro diariamente no Instagram de Jaraguá do Sul para ver quantos morreram hoje. E quando morreu um número baixo, eu digo que bom, morreram poucos. A gente vai se acostumando com essa linguagem, então é um fenômeno novo. Nunca, desde que talvez foi criada a rede social, a prefeitura local atualizava o número de mortos por uma doença diariamente. Tem gente que vai trazer dados de várias doenças que matam também, mas eu estou dizendo agora de como isso é comunicado para nós, de como isso faz parte da nossa vida. Nunca aconteceu de que a gente entra diariamente para ver quantos morreram hoje. Então, a morte se aproximou. E muita gente desespera, muita gente fica com medo, muita gente está desanimada, muita gente está desesperançosa, muita gente está sofrendo agora com essa realidade da morte. É muito interessante que tem um escritor também que ele lidera um movimento no Brasil, um movimento chamado Infinito. IN minúsculo e finito maiúsculo, quer dizer, para dentro do finito é a ideia do tema dele. E ele criou esse movimento para dialogar sobre a morte a partir da realidade que ele percebeu que ele tinha muito medo da morte das pessoas que ele gostava. E ele sofreu muito com a morte da mãe dele. Foi aniquiladora para ele a morte da mãe dele. Ele se culpou muito, ele queria ter mais tempo com ela. Ele ficou muito mal, que ele disse, eu nunca queria que esse dia chegasse. Quem sabe muitas vezes até orou. E Fernando, você como pastor sabe disso. Às vezes a gente ora por pessoas que a pessoa diz, pastor, mas eu orei. E mesmo assim a pessoa que eu amo, minha mãe, meu pai, minha avó, morreu, pastor. Eu estava acreditando que ele ia ser curado, ele morreu. Não é a realidade da vida que a gente vai morrer? A gente acaba, daí, às vezes, colocando essa condição, coloca a nossa fé nessa questão de que a morte passa a ser, inclusive, uma barreira para a gente se perguntar se Deus existe, mas a gente não vê o quanto isso é ilógico, porque a morte é uma realidade, a morte é algo que nós vamos ter que enfrentar, a morte faz parte da vida. Mas eu estou trazendo da morte, mas porque eu estou querendo trazer esse tema para nós pensarmos ainda sobre o medo da morte, mas também o quanto a cruz é uma resposta para tudo isso, certo? Mas então uma coisa é assim, essa consciência da morte, ela é uma consciência para nos fazer viver melhor. Aquilo que você disse que até anotar, essa ideia que para mim ela é muito importante. A gente não tem tanto medo de morrer, o nosso grande medo é de pensar, minha vida passou, eu não vivi. E essa semana foi uma semana dificílima. Tive notícias de amigos jovens que morreram, de pessoas que estão com doenças gravíssimas aqui no meu contexto. E eu tendo que pregar esse tema aqui, eu só pensava, Deus, como é que eu vou trabalhar esse tema tão sério, sabendo com tanta gente ao meu redor sofrendo com isso? Me revela esse tema também, me mostra qual é a direção para ser uma palavra também para o coração das pessoas, que fale dessa realidade, onde a morte agora, como eu disse, passou a ser uma notícia diária que a gente pesquisa para ver, onde agora, quem sabe, pessoas que nunca pensaram sobre a morte começam a pensar, pessoas que estão com medo de perder pessoas que amaram, que já perderam alguém que amam, que estão aqui, que vão ouvir essa mensagem, que vão ouvir essa live. E primeiro eu quero dizer para você que o grande desafio, a grande reflexão, a primeira reflexão é, sabendo que você é finito, trate de viver melhor. Não deixe para depois o que você pode viver hoje. Entenda a vida como essa oportunidade, como essa chance que você tem de viver agora. Eu gosto demais do Salmo 90, que no versículo 10 Moisés diz que a nossa vida é de 60, 70, 80 para os que têm mais vigor, mas ele diz, a vida passa depressa e nós voamos. Ele diz, essa é a realidade da vida. Nós voamos por ela. Quando a gente percebe, a gente queria ter 18 anos, chegou aos 18 anos, queria ter a carteira de motorista já estava vencendo, pensava que sabia de namorar, e namorou, casou, teve filhos, os filhos cresceram, e a gente vê a vida passa rápido. E ele diz isso, Moisés diz, a vida passa depressa, nós vamos, mas aí no Salmo 90, 12, ele diz, Senhor,
ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ele faz exatamente esse pedido, ele diz, Deus, me ensina a lidar com a minha finitude, para entender que o meu tempo de hoje é precioso, que eu não posso deixar para amanhã. Então, essa é uma isso aí. primeira grande lição, é um grande aprendizado para a nossa vida sobre o tema do morrer. Mas agora eu quero falar dessa grande esperança que a gente celebra, daquilo que a cruz trouxe para nós. Quando a gente olha nessa perspectiva do que é a morte a partir de Jesus, a partir da cruz de Jesus. E é interessante que um texto que chamou a minha atenção quando eu estava pensando nesse tema, preparando a mensagem na semana que passou, é os discípulos diante da tempestade com Jesus dormindo no barco. O grande desespero deles era de dizer, salva-nos, Senhor, nós vamos morrer. Eles tinham muito medo da morte. Eles estavam diante daquela tempestade desesperados pela possibilidade de morrer. Eles diziam, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Quando nós olhamos, o próprio negar a Jesus de Pedro era um medo tremendo de morrer. Quando os discípulos viram que Jesus foi preso, que Jesus estava para ser crucificado, que Jesus começou a sofrer, eles não queriam abandonar Jesus, a gente vê aquela luta deles, mas ao mesmo tempo eles tinham muito medo do que poderia acontecer com eles. A decisão de Pedro de seguir de longe era de ficar numa posição onde ele dizia, eu não quero abandonar Jesus, mas ao mesmo tempo eu vou ficar de longe para também não pagar o preço dessa cruz que ele está pagando. Só que a grande realidade é que tudo que envolvia aquilo ali é o medo terrível da morte. E lidando com o medo da morte, acontece uma coisa muito interessante depois da ressurreição de Jesus. A gente vê que os discípulos, eles sofreram com medo da morte. Jesus sentiu medo da morte, que quando ele se ajoelha no Getsemane, ele diz, Senhor, Pai, eu não quero passar por isso aqui. Se tiver como, Senhor, faz a tua vontade, mas a minha vontade é me livrar. Jesus sabia o quanto a morte é pesada. Jesus chorou a morte de Lázaro, do seu amigo Lázaro. A Bíblia diz em João 11:25 que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele diz no versículo 35, o mesmo Jesus está dizendo, a mesma Bíblia está dizendo, Jesus chorou. Mesmo Jesus sabendo quem ele era, mesmo Jesus sabendo o que ele ia fazer diante da dor que a morte causa na nossa humanidade, na nossa vida. Diante da dor, da morte daqueles que nós amamos, que diz que quando ele viu o sofrimento de Maria, que aí ele chorou. Diante dessa realidade da morte, Jesus também chora. Jesus também sofre pela morte. Mas quando Jesus morre na cruz e faz isso no nosso lugar, quando Jesus enfrenta esse grande inimigo da morte, a história começa a mudar. E eu quero ler um texto aqui que Também. ele é lindo demais. É um texto que eu acho lindo demais aqui na palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, segunda parte diz assim, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Esse texto vai nos dizer, sabe, o nosso grande inimigo, o inimigo mais poderoso, o inimigo que nos vence, chamado morte. Aonde ele está agora que Jesus morreu na cruz por nós? Aonde ele está agora que Jesus ressuscitou? E a Bíblia vai dizer, ele perdeu. A morte perdeu, porque Jesus venceu. A morte foi destruída, porque Jesus a destruiu. A morte que tinha poder de acabar com a nossa vida foi acabada pelo poder de Jesus. Amém. Então, esse texto do apóstolo Paulo, quando ele está falando da ressurreição, quando ele está falando da cruz, é por isso que eu digo, e eu já estou desafiando todos vocês que estão aqui na live, depois marca aí o pastor Fernando aí, mas faça a maior festa que você já fez, a festa de Páscoa desse ano. Não porque você tem só motivo para celebrar, porque é só alegria, mas exatamente porque a nossa alegria é que Jesus venceu a morte. E em meio a notícias de morte, tem a mensagem de Jesus transbordando vida. Mas aí você vê que esse evento, que saber disso, que essa notícia do que Jesus fez com a morte muda a ideia dos discípulos. E a gente vê que mesmo os discípulos que negavam, fugiam por medo da morte, agora eles dizem, eu quero morrer por ele.
eu quero morrer por ele porque ele está vivo. E aí acontece, por exemplo, o apóstolo Paulo conversando com a igreja de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20 em diante, é o texto que ele está falando: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu passo uma Amém, isso angústia, aí. o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo começa a dizer: eu tenho dois corações, porque eu tô louco para estar com ele. Eu não quero mais viver aqui, eu quero estar com Jesus, porque eu sei o que me espera. Mas, por outro lado, por causa de vocês, para que mais gente, para que essa obra ainda continue, eu preciso ficar aqui. Então, Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: o melhor da minha vida é o que vem depois dela. O melhor da minha vida é o que vem depois, com o que Jesus já fez por mim. Mas eu também sei que o melhor da minha vida, o melhor jeito de viver é viver com Ele. O viver é Ele. Então, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou respirando, eu quero viver para Jesus. Mas quando eu morrer, eu sei que eu vou estar no melhor lugar de todos. É o mesmo Paulo que vai nos dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Aqui, Fernando, a gente começa a olhar para a morte por uma outra dimensão e começa a se perguntar: por que eu tenho medo da morte? Quando eu tenho essa fé, ou melhor, mesmo que eu tenha medo da morte, mesmo que a morte traga tristeza, mesmo que ela seja um aguilhão que nos fere, ela foi derrotada por Jesus. Ela foi derrotada pela Amém. cruz. O evento da cruz fez a gente vencer a morte. E uma cena muito linda que eu acho, não sei se você já viu o filme do Apóstolo Paulo, esse Já novo vi, que já surgiu há vi. uns 3, 4 anos atrás. O pessoal falou para mim: pastor, você tem que ver o filme do Apóstolo Paulo, esse filme é muito lindo. E eu vi o filme e eu achei assim, eu gostei do filme, mas eu achei os diálogos meio prolongados, eu tinha uma ideia diferente que seria melhor ainda. Só que eu confesso para você, Fernando, que a cena final fez as 2 horas e meia sentado para ver aquele filme. Que a cena final, então, é quando Paulo está sendo levado para ser morto. E quando Paulo está para ser morto, colocam o pescoço dele, então, na guilhotina, e a cena levantada, e a hora que ela desce, a imagem escurece e mostra Paulo levantando seus olhos e vendo Jesus, chegando na eternidade. E aquela cena ali nos faz entender: a morte, ela não é mais um inimigo. A morte foi vencida por Jesus. E É agora isso nós aí. temos uma esperança que nos diz da eternidade. Eu quero encerrar aqui, Fernando, para também depois abrir para você também, para a gente poder bater um papo, aí se quiser comentar mais alguma coisa. Mas eu quero encerrar com um texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: portanto, visto que os filhos de Deus, que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. Hebreus está dizendo assim, ele é um texto que eu acho incrível, e é um texto que hoje ele pegou nos meus olhos e eu fiquei pensando sobre ele, mas ele está dizendo exatamente isso. Ele diz assim: sabendo que nós somos de carne e de sangue, Jesus veio viver a nossa condição humana. Jesus veio à Terra para viver a nossa condição humana. E na nossa condição humana, ele passou por aquilo que nós passamos na condição humana. Ele morreu. E ele morreu para derrotar a morte. Ele morreu para derrotar o diabo. E ele morreu para libertar aqueles que durante toda a vida foram escravizados pelo poder da morte, pelo medo da morte. Então, esse texto de Hebreus está nos dizendo o seguinte: Jesus, ele se tornou um de nós, Jesus, ele viveu em carne e osso, Jesus morreu, mas Jesus venceu a morte. Para você que nos escuta, para mim e para você, Fernando, sabermos disso. Nós não somos mais escravizados pelo poder e pelo medo da morte, porque nós fomos libertos pela cruz. E é muito interessante quando nós pensamos, a Bíblia está nos impulsionando a não viver com medo da morte, porque ela diz: você não é Aham. escravo, você é livre.
E quem é livre não vive amedrontado pela morte. Quem é livre vive na esperança da vida eterna. Quem é liberto vive na esperança de que nem a morte é capaz de terminar daquilo que Jesus fez. Então, eu quero deixar essa mensagem, Fernando, desses tempos que nós vivemos, onde, quem sabe, o assunto morte nunca esteve tão presente. Onde muitas vezes a gente vê a nossa falta de habilidade. Quantas pessoas e quantas vezes, talvez você já passou por essa experiência, que num grupo de WhatsApp, que em algum lugar, quando vem notícias de morte, logo já vem alguém e traz uma brincadeirinha, traz um meme, traz uma outra história, pro ambiente não ficar pesado. Porque a gente tem sempre essa ideia, a morte deixa o ambiente pesado, então vamos trocar de assunto. Quantas pessoas dizem, eu nem quero ficar sabendo, porque eu não quero ter uma vida pesada. Quantas pessoas aí, por tornar a morte um tabu, às vezes vivem até desconfiando de Deus com esse tipo de situação. Poxa, mas eu orei tanto pela cura e essa pessoa morreu. Eu lembro a todos que estão aqui, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele reviveu Lázaro, porque Lázaro morreu depois. Ele voltou à vida naquele momento que Jesus tirou ele do túmulo, mas ele voltou a morrer depois. Ele teve a morte humana depois. Porque a vida eterna ele vai ter assim como nós, no dia que Jesus voltar. Quando chegar o momento do novo céu e da nova terra. Então, essa palavra é para nos dizer... Vamos parar um pouco com essa história de ter medo de morte, no sentido de não que a gente não tenha medo, e é um direito seu, mas de você pensar que a morte é um inimigo que te vence. A morte é um inimigo vencido. E a Páscoa celebra isso. E essa semana nós vamos lembrar disso. Essa semana provavelmente vai passar filme na Record aí. Vai passar filme na TV. O Instagram vai ficar cheio de mensagem de gente dizendo ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Ele está vivo, mas eu quero dizer para você, ele está vivo para dizer para eu e você que um dia vamos ter que passar pela morte. Vamos saber que ele está vivo depois que a morte chegar. Porque nós vamos estar na eternidade ao lado com ele, com a eternidade ao lado dele. Então, encerrando aqui, nós não somos mais escravos do medo da morte. Nós somos libertos porque Jesus venceu ela. E assim como o apóstolo Paulo, que o nosso coração descubra, aprenda, incendeie de vida a cada dia, de vida a cada momento, de aprender que o nosso grande medo, quem sabe, que não é de morrer, mas é de não viver, é algo que a gente tem que mudar agora. E a esperança na eternidade muda o jeito que a gente lida com a realidade. Então, que a tua realidade seja diferente, porque você tem a esperança do céu. Amém? Amém. Top, Rafael. Bênção, cara. Valeu. Eu estava lembrando de uma frase aqui, eu tenho dito essa frase, que um instrumento de morte, a cruz era um instrumento de morte, e ela se transformou para nós em uma ponte de vida. É um instrumento de morte que a gente consegue hoje conviver com ele, porque deu um novo sentido. Passou a ter um ressignificado, um outro sentido, um outro... Quando a gente nasce de novo, a gente também recebe essa mesma transformação. Falei agora há pouco na igreja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a gente também recebeu esse novo sentido, é o que Deus espera de nós, esse novo sentido sobre até essa situação que a gente está passando. A gente está com a morte na ponta do nosso nariz. Está diante de nós, está perto. Você estava falando de amigos, né? Hoje um amigo meu faleceu, né? A mãe com Covid, passou um tempo, agora o pai faleceu também. Então a morte está diante de nós, né? E de fato, a morte, ela é uma sentença que ela vai ser executada. Esses tempos atrás eu fiz um estudo, fiz uma aula aqui online sobre isso, sobre Eclesiastes. Você pega o Salomão velho, né? O Salomão já mais velho, e ele está dizendo o seguinte, o que ele está querendo dizer é o seguinte, cara, eu tenho tudo, mas a morte vai chegar e não vai pedir licença, ela vai só executar a sentença e pronto. A morte, ela não pede licença, ô senhor Salomão, com licença, preciso que se levar você, não. A morte chega e executa a sentença, chegou a tua hora, pronto, acabou. É o cara mais rico, é o cara mais pobre, é o branco, é o negro,
é o africano, é o brasileiro, enfim, aonde está, chega e executa a sentença. Só que aí está a diferença, eu e você, como cristão, agora nós vencemos a morte. Ela chega, executa a sentença, mas ela não mata a gente. Né? Você estava falando, me veio aquela música na cabeça, música conhecida. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Olha que música linda. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Né? E essa é a mensagem da salvação, cara. Essa é a mensagem da salvação, está diante de nós. Né? Que alegria, cara, receber essa palavra. Né? Que alegria para todos nós poder também te conhecer. Não sei se a galera quer liberar alguma pergunta aí, só colocar aqui nos comentários, a gente vai responder. Um comentário também que você queira deixar aqui para nós, manda aqui nos comentários, a gente vai ficar feliz em receber aí seus comentários. Mas é isso aí, Rafa. Glória a Deus, cara. Que bênção. Isso aí. Fala um pouquinho da live 7 para nós aí. Fala um pouquinho da live 7 para nós. Isso aí. A Live 7, então, é um projeto. Na verdade, eu comecei semana passada, por aí faz um ano que eu comecei a usar o Instagram, com o objetivo de usar ela também como uma forma de comunicar o Evangelho, de poder trazer a palavra. E comecei também assim como a gente está fazendo aqui. Algumas pessoas foram me convidando, principalmente nessa pandemia, fazer lives, bater um papo. Até que quando chegou mais pro final do ano, em dezembro ali, me veio essa ideia. Eu tenho como costume acordar cedo, certo? Então, eu acordava cedo, fazia minha meditação, às vezes compartilhava uma frase, compartilhava uma coisa, e já via que muita gente agradecia, que começava bem o seu dia. E uma coisa que eu tenho para mim é que quando nós começamos bem o dia, tudo funciona melhor. Quando um dia começa todo atravessado, é mais difícil recuperar. Mas quando um dia começa bem, é mais difícil roubar esse dia que começou bem. Então, eu tive essa ideia de fazer, então, umas lives com essa ideia. O tema era, então, lives para começar bem o seu dia. E aí fui aprimorando a ideia e veio a ideia de live 7. Por quê? Porque eu ia fazer uma semana, então seriam 7 dias. E veio a ideia de fazer, então, live 7 às 7h07 da manhã. Até alguns pensaram, pastor, isso é por causa do número 7 na Bíblia, isso é alguma questão, alguns que nem sabiam que eu era o pastor, que foram chegando para a live, isso é numerologia, o que é essa história de live 7 às 7? Tô jogando bicho? Não, não é nada disso. Eu disse, não é nada disso, isso é só, na verdade, uma maneira de comunicação que a gente usa aqui na rede social, porque todo mundo fica com essa pulguinha atrás, mas por que live 7 às 7h07? Exatamente para isso, a pessoa vai falar, ela vai lembrar sempre. E você, Fernando, até já mostrou, né, pastor? Live deu 7h07 no relógio, live agora dá live 7. 7h07. Saudação inicial. Então, E eu vou entrando para ver se uma hora você não vai errar, Rafael. Eu entro para ver se uma hora você não vai errar, vai dar 7h08. Tô brincando. Pode ser. Mas aí, então, para quê? Era exatamente para essa comunicação das pessoas, então, lembrarem. Live 7, que horas é? 7h07, para ficar fácil a comunicação. Mas então, comecei essas lives e a ideia sempre eu abro uma palavra, questão de 15 minutos por aí, 15, 20 minutos no máximo, com um bom dia que eu dou ali, eu fecho essa palavra e é isso aí. Uma palavra para começar bem o dia. E para minha surpresa, para minha grata surpresa, tem um engajamento muito bom nessa live 7. Muita gente participando, tem gente de outros países participando, que são brasileiros, mas moram na Espanha, que moram na Inglaterra. Eu já sei que tem gente da Alemanha participando, tem gente do sul ao norte do país, tem gente que nunca pisou numa igreja evangélica, que tem feito desse seu hábito, essa rotina, começar o dia com a palavra de Deus. Recebi lá de uns irmãos queridos de Minas Gerais, um pessoal que também não me conhecia, mas alguém enviou a live para eles, que também desafiou, envia a live para 7 pessoas. Então, que enviaram essa live, e tem uma empresa lá, uma movelaria, que eles começam de manhã com os funcionários, eles reúnem funcionário e colocam no telão a live. Então, todos escutam essa palavra como uma palavra assim, uma palavra de Deus para começar bem seu dia. É isso aí, a live 7. Mais ou menos essa ideia aí. Legal, muito legal, galera. Uma mensagem para começar bem o dia.
E sempre mensagens bem práticas, essa é a Muito ideia, legal uma mesmo. palavra que a pessoa já consiga aplicar assim no seu dia, já consiga refletir sobre ela. Uhum. Não Muito veio legal pergunta mesmo, para Rafael. nós aí, Muito Tadeu? legal, galera. Hã? Acho que não veio pergunta para nós, não. Pois é, ninguém tem pergunta, cara. Todo mundo está esclarecido, todo mundo está na bênção, né? Glória a Deus. Nós vamos terminar com uma oração, Rafa. E eu estava aqui, Uhum. no momento que você estava ministrando, né? Me veio algo do Senhor para você. Você é um instrumento de cura. Que Deus te use como um instrumento de cura na sua cidade, né? Lembrando que a palavra cura na Bíblia, ela tem dois sentidos. Ela cura da alma, a salvação, né? E a cura também do corpo, né? Que é a cura física. Que Deus te use, você seja um instrumento realmente de cura na sua cidade. Seu nome já diz isso, né? Já é uma direção para isso. Seu próprio nome, seu nome próprio, né? Já é uma direção para isso. Que o Senhor te use realmente para sarar Jaraguá, para trazer cura sobre Jaraguá, sobre a vida de pessoas preciosas, né? Das pessoas que são atingidas pela palavra através de você na internet, em nome de Jesus. Amém? Amém, Ora por amém. nós aí, meu querido, ora pela galera, em nome de Jesus. Vamos orar assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, pela Amém, tua Senhor. cruz. A tua cruz que, é como diz o Amém. apóstolo Paulo, é nela que ele se gloria, nela que está a sua alegria. Olhando para a tua cruz que nós encontramos vida. Quero te agradecer pelo teu feito na cruz, que o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e o medo da morte, a realidade da morte, tudo foi derrotado na tua cruz e hoje nós somos livres. Obrigado por essa liberdade, Jesus. Obrigado pela vida que o Senhor nos Amém. traz. Mas também, Senhor, quando nós falamos sobre a morte, nosso coração se Amém. entristece, nós temos Em nome de notícias, nós Jesus, temos com misericórdia. muitas pessoas, Senhor, que têm sofrido com a morte, que têm se entristecido com a morte, que têm se assustado com a morte. Nós pedimos pela tua mão, pelo teu cuidado, pelo teu poder, pela tua misericórdia, que nessa noite, Senhor, enquanto nós estamos aqui, a nossa oração também, que o Senhor Amém. abençoe todos aqueles que estão esgotados, trabalhando na área da Amém. saúde, Senhor, que estão nos hospitais, que estão cuidando de pessoas, que estão lidando Amém. com notícias ruins o tempo inteiro. Quero orar para o Senhor fortalecer essas pessoas. Quero orar, Senhor, por aqueles que estão enlutados, e quem sabe muitos estão, inclusive, nessa live, Amém. Senhor. Que os enlutados nessa hora também sigam sentindo o teu poder, o Amém. teu consolo, a tua presença, sabendo que o Senhor é aquele que enxuga dos olhos toda lágrima, que o Senhor é aquele que consola, que o Senhor é aquele que está Amém. conosco. Eu oro pedindo Em nome de pelos Jesus. enfermos, pelas pessoas, Senhor, que nas diversas enfermidades agora sofrem. Amém. Esteja com elas, Senhor, que em nome de Jesus Em também nome teu de poder de Jesus. cura esteja alcançando, a tua Amém. graça, o teu amor esteja sobre a vida das pessoas. Te agradeço pela vida do pastor Fernando, pelo ministério dele, que o Senhor Amém. abençoe, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor a cada dia o anime a Amém. pregar, a viver e a testemunhar da tua cruz, Senhor, assim como tem sido esse desafio, que de fato essa Em nome de mensagem possa Jesus. seguir sendo usada e transformada na vida de pessoas através daquilo que sai dos lábios dele, que o Espírito Santo encha a vida dele e assim esteja com ele também. Senhor, oro também por Em nome todos de aqui que estão Jesus. ouvindo essa oração, que estão conosco nessa live. Abençoa, dá uma noite de descanso, uma noite naquela promessa de que nós podemos deitar em paz e logo pegar no sono, porque o Senhor nos faz repousar tranquilos e quem sabe muitos aqui estão chorando, muitos estão ansiosos, muitos estão preocupados, mas lhes concede uma noite de descanso, uma noite com a tua presença, para que eles possam, assim como começam o dia, nós desejamos que comecem bem, que eles possam terminar bem o seu dia com gratidão no coração, com esperança no coração, com a tua palavra dizendo que o Senhor é aquele que venceu a morte, é aquele que nos dá a vida, é aquele que é a vida, como diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo. E assim, Amém. vivendo em Ti, vivendo contigo, Senhor, nós queremos seguir na Tua obra, queremos seguir pregando a Tua palavra, queremos seguir vivendo aquilo que o Senhor tem para todos nós. E assim,
Que a tua paz, o teu amor esteja com todos nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito você, viu, Rafael? Obrigado aí da disposição. Deus abençoe, Fernando. Ter... Prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe a tua vida também. Prazer é todo meu. Vamos tirar uma foto aqui junto? Vamos sim, vamos manter contato. Vamos tirar uma foto junto aqui. Pera lá. Olha o sorriso. Rafael, depois você me passa seu endereço. Eu quero te mandar um presente, né? Que é o livro que eu escrevi, Pastores de Coração. Quero mandar para você de presente aí. Obrigado. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe obrigado. Todos, viu? Amanhã, ó, deixa eu divulgar aqui para a galera. Amanhã às 22 horas, nós vamos estar aqui com um bispo anglicano. Bispo Márcio é o nome dele. É um cara diferenciado também, vocês vão conhecê-lo. É um homem que tem se dedicado a um avivamento dentro da igreja anglicana. Ele, a sua família e outros irmãos, pastores que estão junto com ele. Tem sido uma bênção. Vai ser um privilégio também para todos nós recebê-lo aqui. Deus abençoe, Rafael. Fica com Deus. Valeu, boa noite, pessoal. Grande abraço.